A Rússia recorre novamente aos seus velhos truques. Alegações falsas de captura territorial, agindo como se estivesse vencendo uma guerra, quando está fracassando em todos os aspectos. Está tudo vindo à tona. E em Constantinivka, esses truques vieram à tona com toda a força. A Rússia afirmou ter capturado esta cidade-chave na região de Donetsk. Talvez tenha mesmo acreditado que conseguiu. Mas nada disso aconteceu. A Rússia sofreu uma das retiradas mais humilhantes da guerra, enquanto a Ucrânia armou uma armadilha que destrói infiltradores por todos os lados. Grupos de apenas 3 soldados entrando, nenhum saindo. Tudo isso é graças ao brilhantismo da Ucrânia. Comecemos pelas falsas alegações da Rússia. Em 3 de julho, o Ministério da Defesa russo afirmou que suas forças capturaram Constantinivka. Se fosse verdade, seria enorme para a Rússia. Parte do cinturão de fortalezas de Donetsk que a Rússia precisa destruir se quiser reivindicar o Donbass, esta cidade serviria como uma plataforma de lançamento para futuros ataques contra localidades maiores e mais fortificadas, como Kramatorsk e Sloviansk. O comandante-chefe das Forças Armadas da Rússia, Valery Gerasimov, teria informado a Putin que a cidade caiu e que a Rússia está em pleno controle. A propaganda também está com força total. A CNN informa que o anúncio da Rússia veio acompanhado de vídeos e fotografias, todos mostrando soldados russos hasteando a bandeira do país no centro da cidade e nos arredores. Parece difícil de refutar, não é? Mas, como acontece com frequência, a Rússia não estava exatamente dizendo a verdade. Ela pode ter achado que estava. A estrutura de comando militar da Rússia é tão falha que a pressão é para dar a Putin apenas boas notícias, mesmo que essas notícias não sejam reais. Putin provavelmente está em um dos seus bunkers, achando que Constantinivka já está sob controle russo. O que realmente ocorria era desconhecido pelos infiltrados russos, que saíram para gravar vídeos com bandeiras antes de retornarem aos esconderijos. A Ucrânia estava observando tudo. Assim que a Rússia fez sua grande alegação, a Ucrânia a refutou. Conforme julho avançou, entendemos o motivo. A Rússia não tinha capturado nada. Seus soldados foram atraídos para uma armadilha mortal. O primeiro sinal de que a armadilha funcionou veio do 425º Regimento de Assalto, da Ucrânia, chamado Skelia. Esse regimento enviou uma mensagem direta e dura no Telegram em 18 de julho. Acompanhado por um vídeo curto que comprovava o que afirmava, Skelia simplesmente disse: membros do regimento Skeliat vasculharam Constantinivka e ergueram a bandeira ucraniana. A cidade está sob controle das Forças Armadas da Ucrânia. Simples, direto ao ponto. É só um indício do que realmente aconteceu com os soldados russos que disseram ter tomado essa cidade-chave de Donetsk. Novos detalhes surgiram, a maioria dedutível ao entender o que Skeliat faz. Este não é um regimento qualquer. Skeliat reúne unidades terrestres de elite da Ucrânia com uma tarefa simples: procurar, destruir e ir para a próxima unidade de infiltração. Skeliat são a tropa de limpeza que não ocupam as posições que atacam, mas eliminam os infiltradores. Depois, a infantaria ucraniana ocupa o território limpo por eles, libertando-o. Apesar de Skeliat ser elite, a maioria dos soldados do regimento não são forças especiais. Skeliat é composto por uma mistura de tropas de assalto experientes e bem treinadas, soldados de infantaria talentosos, até soldados novatos no campo de batalha, mas que mostram aptidão para o trabalho de assalto de Skeliat. Veja como tudo funciona. Os soldados de Skeliat não avançam às cegas atrás de infiltrados russos, mas adotam tática parecida com a usada pelos Estados Unidos na Guerra do Vietnã: localizar, fixar e eliminar. As armas mudam, mas o conceito permanece. Primeiro, Skeliat localiza. Normalmente, isso é feito com drones de reconhecimento, que neste caso sobrevoaram Constantinivka para localizar pequenos grupos de infiltrados russos na cidade. Ao encontrar um grupo, o alvo é definido. Mas isso não é aposta ilícita. A fixação consiste em enviar drones para prender os infiltradores na posição. Qualquer tentativa de fuga resulta em morte certa. Algumas tropas russas ainda tentam fugir. Drones os eliminam rapidamente. Os outros ficam onde estão, cientes de que estão encurralados. É nesse momento que Skeliat avança. Às vezes, a estratégia termina com o uso de munições poderosas para eliminar soldados russos escondidos. Em outros casos, as tropas de Skeliat entram a pé com apoio de drones, para eliminar esses soldados ou forçar a rendição. Mas em todas as situações, o resultado é o mesmo. Uma pequena unidade de infiltração que a Rússia tenta apresentar como grande o bastante para controlar uma enorme parte de uma cidade foi retirada do combate, e a Ucrânia avança para retomar todo o território que a Rússia mal conseguia manter. Em resumo, é a armadilha brilhante onde a Ucrânia faz os soldados russos caírem repetidamente.
Esses infiltradores não têm escolha, pois recebem ordens dos comandantes para entrar em Constantinivka, frequentemente com falsas promessas de que o reforço chegará após estabelecerem suas posições. Mas o reforço nunca chega. Esse é o cerne da mentira que a Rússia tenta vender. Ela afirma ter controle total de uma cidade, quando na verdade, tudo o que faz é infiltrar pequenas unidades de soldados para tirar fotos com bandeiras, antes que esses soldados se escondam. É aí que a armadilha é acionada. Skeletor geralmente está observando. Assim que os soldados russos se escondem, morrem. Ratos pegos na armadilha. Quando esses grupos de infiltração têm apenas 2 soldados, o resultado é inevitável. Alguns soldados entram. Nenhum sai vivo. Graças ao trabalho do regimento Skeletor, assim como da infantaria que apoia as equipes de assalto, a situação em Constantinivka está muito longe do que a Rússia afirma ser. A cidade não foi tomada, nunca foi, mas está menos controlada pela Rússia do que nos meses anteriores. Em 20 de julho, após cerca de 2 semanas de campanha, o ex-comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, revelou que restam apenas 145 soldados russos em Constantinivka. A Rússia ainda está tentando avançar para dentro da cidade. Cerca de 20 ataques são lançados todos os dias. Ocorrem no setor de Constantinivka, mas esta é uma cidade que tinha uma população de 67 mil habitantes antes da guerra. Alguém acredita que 145 soldados, ou mesmo as poucas centenas que a Rússia talvez tenha infiltrado antes na cidade, conseguiriam controlar a cidade? A Rússia parece acreditar que sim. A Ucrânia mostrou à Rússia que o controle não é fácil, especialmente ao enfrentar um regimento especializado em armadilhas contra a infiltração russa. O que realmente aconteceu em Constantinivka foi que a Rússia conseguiu infiltrar alguns infiltradores na cidade, e esses infiltradores foram destruídos. Talvez alguns sintam uma estranha sensação de déjà vu agora. Como se já tivessem ouvido essa história. Vocês já ouviram, mas da última vez não era Constantinivka. A Rússia tentou fazer praticamente o mesmo truque, e seus soldados caíram na mesma armadilha no final de 2025. Não funcionou naquela época, e não funciona agora. Em novembro de 2025, a Rússia afirmou que havia capturado a cidade de Kupiansk, que é uma cidade importante na região de Kharkiv, e servia como um centro ferroviário para quem a controlasse. Como em Constantinivka, a Ucrânia logo refutou as alegações russas, e o presidente Volodymyr Zelensky foi a Kupiansk fotografar e provar que a Rússia mentia. Mas isso não queria dizer que a Rússia não tinha soldados em Kupiansk. Como vimos em Constantinivka, soldados já tinham se infiltrado. Segundo o Pravda, cerca de 250 deles foram eliminados com a mesma estratégia do regimento Skeletor. Em meados de dezembro, a Ucrânia tinha 90% de Kupiansk sob controle total. Os paralelos são inegáveis. A retirada russa foi infinitamente humilhante. Mais uma vez, aprendemos que, quando a Rússia afirma ter conseguido algo, a primeira reação deve ser sempre a descrença. A Rússia realmente precisa da vitória em Constantinivka, assim como precisava de Kupiansk. Mas tudo isso foi uma ilusão. De novo, alegação falsa de captura por unidades de infiltração, pequenas demais para manter o território, após serem descobertas. Mas aqui está o real problema para a Rússia. A armadilha de Constantinivka da Ucrânia revela muito mais sobre as falhas da Rússia naquela cidade e em Donetsk como um todo do que a Rússia quer que se saiba. A história real de Constantinivka é de avanço lento e grandes perdas, tudo para conquistar a cidade menos relevante do cinturão de fortalezas. Antes de continuarmos, lembre-se, você está assistindo ao programa militar. Se você ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar nesse botão. Veja o que a Rússia tenta fazer em Constantinivka. Além da infiltração que não funcionou, a Rússia tenta uma manobra de pinça contra a cidade, reunindo cerca de 11 mil soldados na área tática de Constantinivka-Druskivka para isso. A estratégia da Rússia aqui não tem erro. A manobra de pinça existe desde o início das guerras. Baseia-se na ideia simples de atacar um alvo por 2 lados, forçando as tropas presas a dividirem o foco. O objetivo da Rússia é capturar Constantinivka, localizada na ponta sul do cinturão de fortalezas de Donetsk, para então avançar e tomar as outras 3 cidades do cinturão. Segundo o The Independent, o uso do movimento de pinça eleva gradualmente o custo para a Ucrânia defender a cidade. Mais tropas devem ser enviadas a Constantinivka para impedir o avanço russo. Tudo isso faz sentido, e se bem feito, o movimento de pinça poderia derrubar uma cidade como Constantinivka. Você provavelmente já sabe o que diremos. A manobra de pinça russa não vai bem. O que a Rússia está realmente conseguindo com sua manobra de pinça é um avanço que, em média, chega a cerca de 50 metros por dia. Não são quilômetros, são metros. Você provavelmente conseguiria percorrer essa distância andando de uma ponta da sua casa até a outra.
E esse ritmo lamentável de avanço está sendo agravado pelo fato de a Rússia estar perdendo tropas aos montes. Como destaca o New York Times, a Rússia agora está perdendo soldados numa proporção de 8 baixas para cada uma sofrida pela Ucrânia. Essa taxa disparou, saindo dos 2 ou 3 para 1 que prevaleciam durante boa parte da guerra, demonstrando como Konstantinivka e o restante do cinturão de fortalezas é mais perigosa que cidades como Pokrovsk, pela qual a Rússia já sacrificou dezenas de milhares de soldados até agora. Para ser direto, o movimento de pinça só se fecha quando as tropas conseguem se mover. Não é o caso dos soldados que tentam cercar Konstantinivka agora. O avanço russo é muito lento, e o custo humano e financeiro de tentar tomar a cidade é enorme. Não é preciso olhar só para Konstantinivka agora para perceber isso. A Rússia tenta capturar essa cidade há um ano, e a CNN tem uma linha do tempo que mostra como isso está dando errado. Voltando para 29 de julho de 2025. Essa data é a primeira vez que Deep State, que é um analista ucraniano de inteligência de fontes abertas, relatou que soldados russos haviam começado a tentar avançar em Konstantinivka. Naquele tempo, a cidade ainda era movimentada, apesar dos sinais do confronto que a Ucrânia aguardava nas redes de pesca nas ruas, que buscavam proteger contra drones. Ainda assim, a Rússia havia chegado ao ponto de poder lançar ataques, e Konstantinivka estava à beira de problemas. Em novembro de 2025, as forças russas avançaram um pouco mais. Apesar de seus avanços, a maioria ocorreu ao infiltrar-se nas zonas de morte infestadas de drones nos arredores da cidade. Os ataques aéreos haviam começado. A Rússia começou a divulgar vídeos de infiltrados que chegaram à cidade, mas a Ucrânia ainda mantinha o centro. Em janeiro, a Rússia avançou um pouco mais e vimos o começo do movimento de pinça que ainda tenta se formar. Este mês foi o melhor que a Rússia conseguiu, já que o país já começava a sofrer pesadas baixas de até 35 mil mortos ou feridos por mês. Mesmo assim, a maioria dos civis já havia deixado Konstantinivka nessa época. Analisando, vemos que esse foi o período em que a Ucrânia preparava as armadilhas que seriam ativadas 6 meses depois. Em maio, russos infiltrados entravam na cidade, assim como drones. No início de julho, surgiram afirmações de que a cidade havia sido capturada. E nós sabemos o que aconteceu desde então. O que vemos aqui é uma história de avanço sim, mas um avanço incrivelmente lento, contra uma cidade que é muito pequena. A CNN diz que Konstantinivka cobre apenas 66 km² de território. Se as forças da Rússia fossem tão fortes quanto Putin diz, tomar a cidade seria fácil. No entanto, a Rússia levou um ano só para chegar ao ponto de conseguir enviar pequenas unidades de infiltradores e alguns drones para a cidade, e a Ucrânia já os expulsou de lá. O movimento de pinça pouco avançou, e as áreas avaliadas como sob efetivo controle russo não cresceram. Na verdade, olhando para os mapas de julho de 2025 e julho de 2026, que a CNN compartilha, podemos ver que essa área de controle real da Rússia na verdade diminuiu, particularmente a noroeste de Bakhmut. A Rússia está de fato perdendo território perto de Konstantinivka. Segundo o relatório da Interfax de 21 de julho, forças ucranianas retomaram 43,37 km² ao longo da fronteira entre Donetsk e Dnipropetrovsk durante a semana anterior, com a Rússia conseguindo capturar apenas 17,33 km². Esse não é o domínio que Putin quer exibir. Tudo isso revela uma história diferente da divulgada pelo Kremlin. Gerasimov afirma que Konstantinivka foi capturada. Não foi, está longe disso. O regimento Skelet expulsou os infiltradores e a Ucrânia avança contra a Rússia, ou ao menos tornando áreas sob controle russo zonas cinzentas perigosas. O movimento de pinça não pode se fechar, porque está longe de estar totalmente formado. E agora, a Rússia está começando a ficar desesperada. Como revela Euromaidan Press, o chefe do Centro de Combate à Desinformação da Ucrânia, Andriy Kovalenko, afirma que Putin pode ser forçado a mobilizar até 500 mil russos neste próximo outono, correndo o risco de uma reação massiva e talvez até uma revolta de uma população russa exausta da guerra. Tudo isso para que a Rússia preencha as crescentes lacunas em suas linhas no leste da Ucrânia. Kovalenko afirma que essas tropas mobilizadas seriam enviadas à batalha em até 2 semanas após serem chamadas. Isso mostra o desespero de Putin para enviar mais soldados ao campo de batalha, e a incapacidade dele e de seus comandantes de criar outra estratégia, além de apenas mandar mais gente para resolver o problema. Se ocorrer essa mobilização, Konstantinivka pode cair, mas o custo para Putin em casa seria enorme. Ele tem tentado evitar a mobilização na maior parte da guerra na Ucrânia por um bom motivo. O povo dele não quer isso, especialmente depois de tantas baixas já terem ocorrido. Voltando para Konstantinivka e a história principal, a Rússia alegou ter capturado a cidade, mas isso não ocorreu. A Ucrânia armou uma armadilha e os infiltradores que, segundo a Rússia, tinham capturado Konstantinivka foram quase todos eliminados.
A Rússia tentou por um ano conquistar essa cidade e ainda não conseguiu. Por que tudo isso importa? Bem, Putin não tem poder de barganha algum. É sobre isso que essas falsas alegações tratam. Se Putin acredita nos generais quando dizem que a Rússia tomou cidades, ou se faz parte da encenação, esse tipo de alegação falsa visa fazer a Rússia parecer mais forte do que é. Putin precisa disso por dois motivos. Mostrar ao povo que a Rússia continua sendo a potência militar que sempre afirmou ser. A melhor forma de fazer isso é promover alegações de que a Rússia ocupa cidades ucranianas. Putin também observa as negociações de paz. Ele não quer participar delas, mas, se participar, fará isso enquanto houver notícias da Rússia capturando territórios nas manchetes, mesmo após essas alegações serem dias depois desmentidas. Putin percebe que está ficando sem tempo para suas táticas de enrolação nas negociações de paz, e ele precisa de uma vitória, qualquer vitória, que possa usar para apoiar sua alegação de que a Ucrânia deve ceder o Donbás à Rússia para que a paz seja concedida. Isso não vai acontecer tão cedo. Constantinivka deveria ser uma grande vitória para a Rússia, vitória estratégica, nada menos que isso. Que seria o primeiro avanço realmente importante da Rússia em meses. A ofensiva da primavera e verão já deveria estar mais avançada agora. Quando a Rússia planejou, a ofensiva visava destruir toda a cinturão de fortalezas. Mas nada significativo do ponto de vista operacional foi alcançado por essa ofensiva até agora, declarou o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, em 1º de julho. 2 dias depois, a Rússia reivindicou Constantinivka, quase como se fosse uma resposta, e vimos como isso acabou funcionando. O avanço da Rússia em Donetsk está tão lento que o ISW não se sente confiante para prever quando a região pode cair sob controle russo. Isso pode levar muitos anos, ainda mais com a Rússia enfrentando dificuldades até nas cidades mais fracas do cinturão de fortalezas, e os contra-ataques ucranianos que fazem a Rússia perder território antes controlado. A batalha por Constantinivka continua. Atualmente, é improvável que a Rússia conquiste totalmente a cidade até o fim de 2026. Ainda precisa mentir sobre esse controle, enquanto suas tropas recuam de forma humilhante. Com o fortalecimento da Ucrânia, combina suas fortificações com contra-ataques e ataques de drones contra a retaguarda russa em Donetsk. É difícil ver a Rússia tomando alguma iniciativa séria em breve. Também não é como se Constantinivka fosse o único assentamento ucraniano que está dando fortes dores de cabeça para a Rússia. Na região de Zaporíjia fica Malatokmatka, um vilarejo muito pequeno, com uma fração do tamanho de Constantinivka. Malatokmatka se tornou um pesadelo de 1.500 dias para a Rússia. Pode ser um problema maior que a própria Constantinivka. Confira nosso vídeo para entender o motivo. E se você gostou deste vídeo, temos muito mais vindo por aí. Inscreva-se no programa militar e ative as notificações para ser um dos primeiros a assistir. E obrigado, como sempre, por assistir.